até o verso 6, até o versículo 6. Que diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou-se fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Aleluia! Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém! Podeis se assentar glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus! Palavra maravilhosa, a qual nós acabamos de ler. Deus Santo, aleluia! Jesus! Esse capítulo 18 de Jeremias, meus irmãos, nós podemos ver aqui a soberania de Deus. Nós podemos ver que nesse capítulo 18 mostra o quanto Deus é soberano, porque a mensagem aqui é sobre Deus, e é Deus também quem está dando a mensagem para o profeta Jeremias, para entregar para o povo de Israel. E nós sabemos que Deus, como Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele não precisa de ninguém, e Ele não precisa de nós. Mas nós vemos aqui também na palavra de Deus, que Ele mesmo assim escolheu, através de nossas vidas, manifestar com a graça, manifestar com a misericórdia e a salvação através da palavra em nossas vidas. Deus, Ele não precisava, mas Ele escolheu, através de nós, neste mundo, nós sermos bênção, ser instrumento dEle na face dessa terra. E nós podemos ver que Deus continua falando com Jeremias. Deus começa a mostrar ali a obra a qual o oleiro estava fazendo. Aquele oleiro ali amassando o barro, dando forma ali o vaso, e o vaso se quebrando na mão do oleiro, e o oleiro refazendo aquele vaso. Então Deus faz ali uma pergunta: não poderei eu fazer assim com vós, ó casa de Israel? E nós sabemos, meus irmãos, que nós somos vaso, nós somos barro na mão do oleiro. E vaso nada mais é para trazer alegria, para trazer, enfeitar ali um ambiente. Então o povo entendeu o que Deus estava querendo falar com ele através dessa mensagem. Mas o povo rejeitou a mensagem. E Deus, como Ele é soberano, Ele sabia que o povo não ia receber a mensagem, Ele sabia que o povo não ia aceitar a mensagem, e Ele também sabia que o povo não ia aceitar o profeta a qual Deus mandou naquela cidade. Uma coisa muito importante, meus irmãos, a qual nós podemos perceber aqui na palavra de Deus, que nós somos vaso, porém feito de barro nas mãos do oleiro. E o que se entende por vaso? Vaso às vezes são feitos para colocar em devidos lugares. Às vezes tem vaso que é colocado na cozinha. E o que eu quero trazer para nós nesta noite
Às vezes está ali um vaso na cozinha, ele pode olhar e dizer: eu merecia estar em um lugar melhor. Primeira coisa, meus irmãos, que vaso, ele não fala. Vaso é colocado no lugar e ali ele fica, porque ele não tem autonomia, ele foi colocado, ele foi feito pelo oleiro. Então vaso não fala, vaso não reclama. Vaso ali é colocado e ele fica conforme o oleiro colocou. E muitas das vezes, meus irmãos, nós se comparando com o vaso, Deus tem colocado nós em certo lugar, nós temos reclamado, estamos querendo um lugar de destaque, um lugar melhor, mas Deus nesta noite vem através dessa palavra falar para nós ficarmos aonde Ele nos colocou, porque aonde Ele colocou é o lugar onde nós devemos estar. E Deus, quando Ele quer trabalhar, meus irmãos, ninguém pode impedir, porque como eu disse, Deus Ele não precisa de nós, mas Ele escolheu, através de nossa vida, trabalhar na face dessa terra, para que o Evangelho seja anunciado e pregado. Aleluia. Aleluia. Então, nós podemos ver que ali o vaso foi ganhando forma, e Jeremias foi observando. Está aí uma coisa, meus irmãos, que Jeremias entende muito bem, porque é a primeira vez a qual Deus falou com ele, no capítulo 1 de Jeremias, Deus vem dizer que Jeremias, que antes que ele fosse formado, Deus já conhecia, Deus já estava ali. Deus Santo. Então Jeremias já entendia do que Deus estava falando. E se tem uma coisa, meus irmãos, que Deus, Ele vai nos usar naquilo que nós entendemos, daquilo que nós sabemos do que Deus está falando. Deus, Ele não vai me usar num assunto que eu não entendo. Deus, Ele não vai me usar numa área a qual eu não entendo. Mas Deus, aleluia, Ele vai me usar num assunto a qual eu entendo, a qual eu tenho buscado conhecimento, a qual Ele tem me capacitado para fazer. Então Jeremias entende o que Deus estava falando. Glória a Jesus. E Jeremias percebe ali a qual Deus foi dando forma àquele vaso, meus irmãos, e nós podemos perceber aqui na palavra de Deus. E Jeremias foi observando que aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. Meus irmãos, está aqui um ponto muito importante desta palavra de Deus, porque muitas vezes nós ficamos pedindo para Deus nos quebrar. Muitas vezes as nossas orações nós pedimos para que Deus venha nos quebrar. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, quando Ele quebra um homem, muitas das vezes é para a morte. Porque Deus, meus irmãos, Ele não fica brincando de quebrar e refazer. Quebrar e refazer. Mas quando Ele pega para quebrar, muitas das vezes é para a morte. Nós podemos ver, se eu não me engano, em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 1, que o homem, por muitas das vezes, ia endurecer a sua cerviz, ele é quebrantado, ele é quebrado, sem que haja cura. Então, meus irmãos, Deus, quando resolve quebrar para que não haja cura. Oh, Pai amado. Aí talvez você venha falar, mas isso aí é no Antigo Testamento, ou é Provérbios? Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso citar aqui também uma passagem bíblica para a nossa meditação nesta noite. Havia um homem na face dessa terra por nome de Acabe. Um homem a qual Deus falou. Deus usou o profeta para falar com aquele homem. E por várias vezes ele endureceu o seu coração, não dando ouvido àquilo que Deus falava. Por várias vezes ele cortou volta daquilo que Deus estava falando com ele. Mas um certo dia chegou um profeta de Deus diante daquele homem e disse
disse a Acabe: você vai morrer, diz o Senhor. E Acabe mesmo assim endureceu o seu coração, não dando ouvido ao que Deus estava querendo dizer. E Acabe mais uma vez quis enganar a Deus. E eu digo uma coisa para você: Deus ninguém engana, de Deus ninguém esconde, Deus vê tudo, Deus sabe de todas as coisas, nada fica escondido diante dos olhos de Deus. E já foi falado isso aqui nessa noite. E Acabe quis enganar a Deus, porque o profeta disse que o rei iria morrer. Então Acabe disse: já que é o rei quem vai morrer, eu vou dar as minhas vestes de rei para outra pessoa vestir, e eu vou para a batalha. E a Bíblia disse, meus irmãos, que o Acabe deu a veste de rei para outro homem se vestir, e foi para a batalha, assim como um homem normal, com veste normal. E a palavra de Deus vem dizer que no meio daquela multidão, todos procurando o rei ali para matar, um homem lançou uma flecha sem destino. E eu digo algo para você nesta noite: Deus pegou aquela flecha e procurou Acabe, e quando encontrou, ele cravou a flecha em Acabe, e não houve remédio. Acabe morreu porque desobedeceu a voz de Deus, não deu ouvido à voz de Deus, e por muitas vezes endureceu o seu coração. Talvez você pode estar pensando que eu estou saindo fora da palavra que eu li nesta noite, mas tem tudo a ver, meus irmãos, porque a palavra de Deus disse que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro, e nós estamos na mão do oleiro. E quando nós reconhecemos que Deus, meus irmãos, está nos palpando, que Deus está nos amassando, nós temos que se quebrar na mão do Todo-Poderoso. Nós temos que reconhecer o que Deus está querendo que nós façamos. Chega de endurecer o coração, chega de fazer as suas próprias vontades, chega de andar nos caminhos a qual eu e você achamos que estamos certos, mas Deus fala nesta noite. Dê ouvido à voz de Deus, aleluia. Dê ouvido à voz de Deus, aleluia. E a palavra de Deus para nós nesta noite é: antes que Ele te quebre, se quebre na mão dEle. Antes que Ele te castigue, antes que Ele venha agir, aleluia, sobre tu, se quebra na mão do oleiro, se confessa, se entrega a Ele, se arrependa. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos só pedindo perdão. Só pedir perdão não adianta, porque pedir perdão sem arrependimento de nada adianta. Porque pedir perdão, nós pedimos todo dia, que ajoelhamos nesta igreja e falamos: Senhor, nos perdoa. Mas quando nós nos arrependemos, nós falamos: Senhor, me perdoa, porque hoje lá no meu trabalho eu fiz isso, lá na escola eu fiz isso, lá na minha casa eu fiz isso, Senhor, e eu me arrependo disso, e eu não vou mais fazer. Isso é se quebrar na mão do oleiro, isso é se quebrar na mão de Deus, meus irmãos. E nós estamos vivendo no fim do tempo, nós estamos vivendo nos dias a qual está próximo de Jesus vir buscar a tua igreja. Não há mais tempo de brincar, meus irmãos. Não há mais tempo de brincar com a palavra de Deus. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus e se quebrar, meus irmãos, na mão do Senhor Jesus. E você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está te fazendo lembrar, Ele está falando no teu coração, Ele está falando na tua mente. Você não é inocente, porque tem um Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que te cobra todos os dias, que te alerta todos os dias, que fala com você todos os dias. Mas muitas
vamos endurecendo o coração. Aleluia. Eu não estou aqui, meus irmãos, de brincar de pregar a palavra de Deus, mas eu vou ser fiel naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou ser fiel, meus irmãos, naquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração. Porque hoje eu estava trabalhando e Deus me incomodando, Deus falando no meu coração essa palavra, Deus nos despertando. Chega, meus irmãos, aleluia. Nós temos que ter mais compromisso com a palavra de Deus. Eu sei que nós somos um povo que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu sei que nós somos um povo que buscamos aproximar mais e mais de Deus, mas precisa melhorar mais. E tem como melhorar. Se Deus está falando, meus irmãos, é porque tem como melhorar. Aleluia. Não dá, meus irmãos, para viver uma vida dupla a vida toda. Aleluia, glórias a Deus. Não dá, meus irmãos. Aleluia. O Deus nos revela que nós vamos acabar enlouquecendo se nós ficarmos com essa vida dupla. Dentro da igreja somos uma coisa, lá fora somos outra. Uma hora nós vamos ter que decidir. Uma hora nós vamos ter que tomar posição diante do Deus de Deus. Você se lembra de Moisés? Vida dupla. Mas uma hora ele teve que escolher e seguir o chamado de Deus. Teve que largar ali, meus irmãos, o palácio e seguir aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Não dá para viver, meus irmãos. Aleluia, as duas. Dentro da igreja uma coisa, lá fora outra. Glória a Jesus, aleluia. Não dá, meus irmãos. Glória a Deus. Porque eu digo uma coisa para você. Nós podemos até esconder as coisas dos olhos de um homem limitado, que somos nós. Você pode esconder de mim, mas de Deus você não esconde. Lembra de Jacó? Você pode se esconder diante dos olhos cansados de Isaac. Você pode dizer que é Esaú diante das vistas cansadas de Isaac, mas quando chegar no val de Jaboque, quando o Senhor perguntar quem é você, não tem como você mentir. Você vai ter que dizer: eu sou Jacó, o enganador, mas Senhor me abençoa. Porque não dá, meus irmãos, para nós, aleluia, ficar, meus irmãos, enganando a Deus, porque Deus não se engana. E a palavra de Deus nesta noite para nós, aleluia, que nós temos que reconhecer que algo em nossa vida está precisando ser acertado. Nós temos que reconhecer isso, meus irmãos. Eu não subi aqui para ficar criticando ninguém, para ficar batendo em ninguém, mas esta palavra fala comigo também, porque muitas das vezes nós, meus irmãos, pagamos de certinho, pagamos que está tudo ok, que está tudo certo, mas, meus irmãos, diante de Deus nada se passa escondido. Às vezes passamos semanas, dias sem pegar na palavra de Deus, e queremos pregar a palavra de Deus, queremos sair daí, por aí evangelizando, anunciando o evangelho. Às vezes nós passamos, meus irmãos, dias e dias só orando. Quando vai deitar, Senhor, abençoa a minha noite. Quando levanta, Senhor, muito obrigado. E só isso acabou. E queremos ter comunhão com Deus, e queremos ter intimidade com Deus. Como que nós vamos ter intimidade com Deus desse jeito? Deus
mostra aqui na sua palavra, aleluia, que Ele quer envolver com o teu povo, porque o oleiro, meus irmãos, quando ele está fazendo o vaso, ele se envolve com o vaso, ele tem um envolvimento ali com o vaso, ele se apega ali com aquele barro, amassando e dando forma, aleluia. E é isso que Deus estava dizendo para Israel. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós, meus irmãos, não viemos nesse mundo por acaso. Nós fomos formados por Deus. Nós fomos formados no coração de Deus. Você não é um acidente, mas você é projeto de Deus. O inimigo pode até falar que você foi um acidente, mas você foi formado por Deus, você foi gerado por Deus para estar na face dessa terra, para fazer aquilo que Deus quer. Jeremias foi formado por Deus. Pai de Jeremias queria que ele fosse sacerdote, mas Deus queria que ele fosse profeta. Eu não sei o que eles estão querendo que você seja na face dessa terra, mas Deus manda te falar que Ele tem propósito na tua vida e que Ele vai cumprir aquilo que Deus determinou para acontecer na tua vida. Vai acontecer, basta você se quebrar na mão dEle. Aleluia. O mundo pode até dizer que você é algo, o mundo pode dizer que para você não tem mais jeito, o mundo pode dizer que você está perdido, que a sua causa não tem mais jeito. Mas Deus fala para nós nesta noite: você é projeto de Deus, foi Deus quem te formou, foi Deus quem te gerou. Antes que o teu pai conhecesse a tua mãe, no coração de Deus, Deus já tinha te projetado. Aleluia. Então vamos continuar firme, meus irmãos, com a promessa do Senhor. Vamos continuar firme na palavra de Deus, dando ouvido à voz de Deus. Porque Deus vai manifestar nas nuvens para buscar um povo, mas é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é um povo arrependido, é um povo de boa obra, é um povo zeloso, é um povo que está ouvindo a voz do Espírito Santo, é um povo que tem cuidado com a obra dele. Aleluia, glória. E Deus, Ele tem projeto em nossas vidas. Deus, Ele quer usar você, quer me usar, mas muitas das vezes nós não temos se alinhado conforme Deus quer. Muitas das vezes nós não estamos da maneira a qual Deus quer que nós estejamos. Mas nesta noite, meus irmãos, vamos pedir direção a Deus, vamos buscar orientação a Deus, porque Deus tem grande obra para realizar em nossas vidas, porque Ele disse na tua palavra: assim como o oleiro fez, aleluia, não poderia eu fazer com vós, casa de Israel. É Deus falando conosco. Deus, Ele tem poder para nos moldar, Deus, Ele tem poder para nos transformar, Deus, Ele tem poder para nos fazer vaso, meus irmãos, para ser cheio da glória de Deus, para ser cheio da presença de Deus. Então nós temos que entender a qual é aquilo que Deus quer em nossas vidas, porque muitas das vezes nós estamos querendo algo ao contrário do que Deus está querendo de nós. Nós estamos querendo, meus irmãos, estar em outro patamar, em outro lugar, a qual não foi Deus, aleluia, que nos colocou, a qual não foi Deus que nos direcionou por isso. Vamos ficar na direção de Deus, vamos ficar com aquilo que Deus colocou para nós fazer. E se Ele colocou, faça bem feito. E se Ele colocou, faça com amor. E se Ele colocou, faça na direção de Deus. Porque se Ele te levantou para a tua obra, se Ele te levantou para fazer algo, faça, mas faça com amor e direção do Espírito Santo. Porque Deus, Ele tem propósito, meus irmãos. Deus, aleluia, Ele não nos levanta para deixar desfalecer, Ele não nos levanta, Ele não nos coloca na batalha para deixar sair dali derrotado, mas Ele nos coloca, meus irmãos, para ser vitorioso.
Aleluia, Jesus. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Deus, Ele quer fazer grandes coisas aqui nesta igreja. Deus, Ele quer realizar milagres. Deus, Ele quer batizar crente com o Espírito Santo. Aleluia. Mas para isso nós temos que entendermos. Nós temos que saber o porquê. Porque eis aí uma questão. O porquê. Quando você saiu de casa hoje, teve um porquê. Eu vou na igreja por quê? Porque eu tenho que entregar um negócio à irmã. Eu vou na igreja porque eu tenho que ajudar a minha esposa a olhar os filhos. Eu vou na igreja por quê? Porque eu não posso faltar, porque eu já faltei semana passada. Aleluia. Tudo tem um porquê. A nossa adoração começa lá em casa. Porque quando nós saímos de casa e falamos, eu vou na igreja hoje porque eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que ser grato a Deus por tudo que Ele faz em minha vida. Isso já é uma diferença grande. Nós reconhecemos a grandeza e a soberania do Deus Todo-Poderoso, porque nós temos, meus irmãos, que vir na casa de Deus com um objetivo. Não vim por vir, mas vim para adorar e oferecer toda a honra e toda a glória àquele que merece. Porque nada adianta se eu sair de casa para vir aqui conversar com o irmão, para vir aqui rever os irmãos. Nada disso vai adiantar. Mas quando nós saímos de casa com o objetivo de adorar a Deus e ouvir a voz dele, Ele fala em nossos corações. Porque eu tenho certeza com você, meus irmãos, que muitos aqui entenderam esta palavra. Porque a palavra de Deus ela é pregada. Aleluia, glórias a Deus. E ela tem dois deveres, dois caminhos, assim melhor dizendo. Um caminho da aceitação e outro caminho que o recusa. E muitos têm recusado a palavra de Deus. Mas muitos também têm aceitado a palavra de Deus e têm entendido que nós não valemos nada, que nós somos barro na mão do oleiro. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós não vamos requerer nada de Deus, nós não vamos cobrar nada de Deus, porque o que nós éramos? Barro, tirado lá do lamaçal do pecado. Deus foi lá e nos arrancou, meus irmãos. Nós somos barro e nós temos que agradecer a Deus aonde nós estamos hoje. Para e pensa de onde Deus te tirou. Deus foi lá e meteu a mão e arrancou um punhado de barro e trouxe você para a presença dele. Olha o quantos ficaram para trás. Olha o quantos que não deu ouvido à palavra de Deus, que ainda está lá perdido, está lá recusando a palavra de Deus, está lá com uma vida amarga. Quantos estão tirando a própria vida? Quantos, meus irmãos, estão enfermos e não tem mais esperança? Mas nós entendemos o propósito de Deus. A enfermidade vem, mas nós falamos: há um Deus no céu que tem propósito para tudo. A enfermidade pode chegar, mas Deus tem poder para livrar, Deus tem poder para curar, porque Deus tem propósito em todas as coisas em nossas vidas. E eu quero dizer uma coisa para você: se você está enfermo, se você está passando por momentos difíceis, a qual eu não sei o que você está passando, pode falar com Ele aí aonde você está, pode contar para Ele o que você está precisando nesta noite, porque Ele está aqui para te ouvir e te atender. Ele está aqui para responder às tuas orações e fazer com que você entenda que Ele tem todo o poder nos céus e na terra para trabalhar na tua vida. Aleluia. Meus irmãos, vou parar. Até aqui o Espírito Santo de Deus tem colocado essas palavras em meu coração. E a palavra de Deus para nós nesta noite, se fosse para mim dar um título para esta mensagem, o título seria isso:
antes que Deus te quebre, se quebre na mão dele. Você sabe o que você tem que conversar com Deus. Você sabe o que você tem que acertar com Deus. Você sabe o que você tem, aleluia, que confessar para Ele. Então faça isso, porque Ele quer te usar. Grandes coisas Ele tem para realizar na minha e na sua vida. Esta palavra não é só para você, esta palavra não é só para mim, é para todos nós que aqui estamos. Porque Deus, Ele é poderoso e Ele conhece o meu e o seu coração. Nada fica escondido de Deus. Ele sabe até o que você pensou. Ele sabe até o que você vai pensar. E Ele sabe até o que você, aleluia, pensa dele. Então, meus irmãos, vamos colocar tudo na mão dele. Amém? Glória a Jesus. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. Eu quero fazer, eu achei que eu tinha um tempinho, mas já foi. Quero fazer aqui um minutinho de oração. E já quero passar para o irmão Jefferson, que vai estar encerrando o papai. Quero orar com você nesta noite. Se você está sentindo alguma dor, ou você está com enfermidade, pede a Deus, que Deus, Ele tem tudo poder. Quero pedir à igreja que continue orando a favor daqueles que estão enfermos, daqueles que passaram por enfermidade e estão em recuperação. Ora a favor do irmão Riquelme, a favor do irmão Valdo. Ora a favor, meus irmãos, dessas pessoas, para que Deus venha agir com grande poder. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Eu sei que muitos aqui entenderam o que o Senhor quis falar. Eu sei que muitos aqui, Pai, deram ouvido a Tua voz nesta noite, Senhor. E aonde estiver o coração arrependido, aonde estiver, Senhor, um coração, ó Pai querido, que entendeu a Tua palavra e reconheceu, meu Pai querido, que é barro na mão do Nego e que o Senhor tem o poder. Toca nesta noite, enche, Senhor, enche do Teu Espírito, repreende toda a enfermidade. Oh meu Deus, oh meu Pai, oh Jesus, todo laço do inferno cai por terra agora, meu Pai. Aonde Satanás, oh Pai, colocou essa enfermidade, seja repreendida agora no nome de Jesus. Recebe aí a cura, recebe a libertação, recebe a cura em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe a vitória em nome de Jesus. Cura Jesus, cura Jesus. Toca no coração, toca no sangue, toca no pulmão, Jesus, toca na mente. Vai tocando agora, Senhor, nas pedras. Vai tocando, Senhor, aonde há uma dor alojada, aonde há uma enfermidade. Repreenda agora no nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Em nome de Jesus eu entrego esta igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, continua abençoando a liderança dessa igreja, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, os irmãos poderem se assentar, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Senhor, por mais que eu fale, que eu não tenha medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano, com defeitos, mas sei que os Teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir Tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto Tua presença em
Eu sei que não estou só, posso até Repousar em teus braços. Bendita a palavra de Deus. Quantos receberam de Deus através da sua palavra? Diz amém. Amém. Irmão, Jesus é lindo, né? Servir a Jesus é glorioso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mais uma sexta-feira, né? Que a gente está vencendo aí por fé. Perdoa o atraso do irmão Jefferson, que durante a semana vai chegar atrasado. Né? A gente tem que trabalhar, né? Chegou a hora. Ô Jesus. Ai, Deus, vamos voltar para o tempo da